Olá, amigos de estudos bíblicos. Mais uma vez estamos juntos para aprender mais da Bíblia. Hoje eu saúdo com alegria os que chegam, sejam bem-vindos, e aqueles que já também estão atentos. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias hoje nos salmos mais conhecidos da Bíblia depois de Salmo 23, que é o Salmo 121. Então vamos abrir hoje a palavra de Deus no Salmo 121. E vamos ter a oportunidade de estudar. Resposta de Deus. Sim. Espere. Não. Resposta de Deus. Sim. Espere. Não. Bíblia aberta. Então vamos ler o Salmo. Salmo 121. Versículo 1. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro ou o socorro? Versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Versículo 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Versículo 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Bíblia lida. Então vamos agora pedir a direção de Deus no estudo de hoje. Oremos. Pai, como é bom nós sentimos o teu cuidado, o teu amor para conosco, especialmente por ter mandado o seu Filho para vir ao mundo e nos dar a vida eterna. E graças a Jesus, podemos estar aqui seguros da eternidade contigo. E podemos ouvir a tua voz. A tua palavra fala conosco todos os dias. E agora, Pai, nós estamos para ouvi-la juntos, estudando com a Escola Dominical Online. Me usa como instrumento e nos dê a orientação para que possamos aprender mais de Ti. Agradecemos por este momento e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Resposta de Deus. Sim, espere, não. Eu estava a estudar o tema da oração e eu descobri que Martinho Lutero, ele dizia sempre: tenho tanto a fazer que passarei as primeiras horas em oração. O Max Lucado também, ele tem uma colocação interessante a respeito da oração. E ele define: orar não é pedir a Deus que faça o que você quer, mas é confiar em Deus
para fazer o que é melhor. Uma colocação nas redes sociais, isso é importante colocá-la. Tudo que colocamos nas mãos de Deus em oração tem solução, tem saída e tem resposta. E ao procurar uma definição em relação à oração, eu encontrei essa bem pertinente para nós nesse início do estudo. A oração é uma comunicação pessoal com Deus. É claro que ela envolve pedidos, tanto por nós como pelos outros, e nela também nós podemos confessar os nossos pecados, adorar o nosso Deus, louvar o nosso Deus e, é claro, buscar respostas que necessitamos de Deus para as nossas vidas. E é tão significativo a oração que ela é a certeza de falar com o Senhor e ser ouvido por Ele. E é claro, estamos sempre preparados quando nos colocamos em oração diante de Deus. E as respostas possíveis podem vir em relação a ela. A primeira delas é: Deus pode nos dar um sim, mas também Deus pode nos dizer: espere. Ou então Deus pode também dizer um não. Então toda oração vai ter uma resposta. E nós sabemos disso. Agora basta apenas esperar e confiar. Quando nós estudamos a primeira resposta de Deus à oração, nós sabemos que Deus responde com um sim. E ao orarmos de acordo com a sua vontade, com seus propósitos, com seus planos, 1 João 5,14 nos ensina a respeito do sim de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O sim de Deus é dado quando é a sua vontade. Também quando nós estamos prontos para receber o que pedimos. Isso é importante. Deus nos dá a resposta do sim. E Hebreus capítulo 11, 6 orienta: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então estamos recebendo o sim de Deus porque estamos preparados para isso. E na Bíblia nós encontramos algumas personagens que mostram para nós o sim de Deus. O primeiro deles é o nosso pai Abraão, o pai da fé. E quando nós vamos lendo o sim de Deus para a resposta a Abraão, isso em Gênesis capítulo 18, versículo 24. Se porventura houver 50 justos na cidade. Abraão foi visitado por Deus, pelos anjos ali, e tomou conhecimento que Sodoma e Gomorra iria ser destruída. E ele sabia que o seu sobrinho e a família dele moravam lá. Então Ló resolveu interceder, ou melhor, Abraão resolveu interceder por Ló. E nós estamos nesse momento do texto. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. E Abraão vai, no versículo 26 de Gênesis 18, continuando a pedir a Deus, a interceder pelo sobrinho Ló e sua família. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E Abraão vai ainda insistindo no seu pedido diante de Deus. Disse mais o versículo 32 agora: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se achar ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10, falando a ele. E o versículo 15, agora de Gênesis 19. Deus atendeu a oração de Abraão em favor do seu sobrinho Ló e família. E no capítulo 19, 15, a resposta está dada. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló. Os anjos foram à cidade
dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Deus disse um sim a Abraão, respondeu a sua oração e o seu sobrinho e família foram salvos. Também nós descobrimos uma outra personagem bíblica que teve o sim de Deus, que é Daniel, o profeta Daniel. Ele está ali agora na Babilônia. E quando nós começamos a ler Daniel capítulo 2, 17 a 19, nós vamos descobrir também Daniel a orar, a interceder. E é um momento especial ali na Babilônia, pois Nabucodonosor teve um sonho e ninguém conseguia decifrá-lo. E ele resolveu eliminar, destruir todos os adivinhos, aqueles que interpretavam sonhos, os doutores na área, né? Então, nesse momento, Daniel capítulo 2, nós temos a orientação. Daniel capítulo 2, 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Eram os companheiros ali na Babilônia. Ele orientou-os: olha, nós vamos ser destruídos, porque nós somos doutos, somos pessoas capacitadas para interpretação, e o Nabucodonosor quer nos eliminar. E ele coloca a par os seus amigos. E ele diz no versículo 18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério. Ninguém conseguia decifrar o mistério daquela grande estátua que ele havia sonhado. E ali ele pede para que os 4 estarão a interceder a Deus, juntamente com Daniel, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o resto dos sábios de Babilônia. E ele mandou destruir todos os sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Deus ouviu a oração de Daniel ali naquele momento. Deus tinha um plano, um propósito para aquelas vidas ali na Babilônia. Pelo que Daniel louvou o Deus dos céus. Então nós nos deparamos com resposta sim de Deus aos servos dele que o fizeram diante de um momento complicado. E nós tivemos um momento também, veja o plano de Deus. Nós sabemos que Daniel depois foi lançado na cova dos leões e foi liberto. Deus tinha um propósito ali. A missão dele não havia encerrado ainda quando o rei mandou destruir. Ele tinha planos para a vida de Daniel. A resposta foi sim, para que ele continuasse sendo usado como instrumento. E o mesmo aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam ali para serem queimados naquela grande fornalha ardente que o próprio Nabucodonosor construiu uma imagem, uma estátua, para que fosse adorado, e eles não adoraram. E olha o que diz o texto. Sadraque, Mesaque e Abednego, os companheiros de Daniel. Isso em Daniel capítulo 3, 15 a 18. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Agora o versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da mão, ó rei, agora o versículo 18. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro. Eles tinham consciência, colocavam diante de Deus as suas vidas. E eles sabiam que as suas vidas tinham propósitos. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis a Deus, e apesar disso, Deus não os livrou de serem jogados na fornalha. Eles foram jogados na fornalha. E uma fornalha ardente 7 vezes mais foi o que Nabucodonosor solicitou aos que estavam preparando aquele local. Mas o maravilhoso, Deus deu uma resposta sim a eles, porque eles foram lançados na fornalha, mas não foram queimados. É o sim de Deus para a libertação deles naquele momento, e era um propósito de Deus mostrar o seu poder à Babilônia e todo aquele império que vivia naquela época, mostrando quem era o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. É a resposta dele libertando Sadraque, Mesaque e Abednego. E nós aprendemos então aí, Deus responde sim. Por quê? Porque ele tem propósitos, ele tem planos. Porque o nosso objetivo aqui, no viver esta vida, é servir a Deus.
É a glória de Deus. O mais importante é Deus. Ele é o primeiro, é o mais importante. E ele respondeu sim. E se nós estudarmos a Bíblia, muitos outros exemplos nós temos. Mas também Deus responde, espere. Então é importante quando nós colocamos em oração diante de Deus, conscientes de que podemos ter um sim de Deus, com seus planos, propósitos, sua providência, mas também podemos ter um espere. Espere por quê? Porque ainda não é o tempo de Deus. Não é a hora de nós sermos atendidos, a hora dos propósitos de Deus. Nós queremos as coisas muitas vezes vapt-vupt, queremos as coisas na hora. E não é o plano de Deus. E também, claro fica, quando a gente lê isso, que Deus tem o seu tempo para dar a resposta. Eclesiastes capítulo 3:1 nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito. E é claro, também não é o tempo, quando ele nos diz o espere, mas também não estamos prontos para receber. Ele tem a hora certa para atender aquele pedido, porque ele vai agir com planos, com propósitos em relação às nossas vidas, em relação às colocações que fizemos nas nossas orações diante dele. E é claro que a gente aprende isso com mais um personagem bíblico. Nós conhecemos muito bem a história de Isaac. Isaac é o filho da promessa, o filho de Abraão e Sara, né? Deus atendeu o pedido de Sara e Isaac, e Sara e Abraão, e Isaac nasceu. E é claro que Isaac foi trazida a esposa para ele lá da sua terra, a Rebeca. E quando Rebeca veio, após o falecimento de Sara, e ali naquele momento ele se deparou com uma questão muito, muito difícil, que era a Rebeca era estéril, não podia ter filhos. E olha aí o que ele fez. Ele orou insistentemente ao Senhor. E Gênesis 25:21 traz para nós. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ele orou insistentemente. E o que nós aprendemos? Ele casou com Rebeca aos 40 anos. Veja aí o processo. E quando nós vemos Gênesis 25:20, e era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padarã, irmão de Labão, o arameu. Ele somente foi pai aos 60 anos. Ele esperou 20 anos pela resposta de Deus. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. E essa espera foi uma preparação para ele, tanto ele quanto a esposa, os preparou, Deus os guardou, protegeu. E eles confiaram em Deus e a sua fé somente aumentou. E quando a gente lê Gênesis 25:26, descobrimos o espere de Deus para a vida de Isaac e Rebeca. E depois saiu seu irmão agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. 20 anos espera. E Deus abençoou tremendamente. Depois vieram os irmãos, né, Jacó e Esaú, e de Jacó surgiu, ele foi transformado em príncipe, as 12 tribos de Israel. Mas veja bem, Isaac esperou 20 anos pela resposta. Muitas vezes nós queremos tudo rápido. O tempo de Deus é o tempo de Deus. E Isaac não estava pronto para, ali aos 40, receber os filhos, mas era após 20 anos. Deus o preparou para a família. Agora veja bem, temos um outro exemplo, uma mulher, biblicamente, a oração de Ana. E nós conhecemos a história mãe de Samuel. E lá em 1 Samuel capítulo 1:9, a história vai sendo narrada para nós. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela estava lá em Siló, porque é onde se reuniam para fazer a Deus as ofertas, os sacrifícios, adorar a Deus. O capítulo 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela se colocou diante de Deus. Veja aí a afirmação
insistentemente Isaac, e agora Ana abundantemente chorou. Versículo 11 de 1 Samuel 1. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim se lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12 de 1 Samuel, capítulo 1. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. O sacerdote Eli observou ali no templo. Versículo 13, 1 Samuel 1. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios. Era aquele desejo, era aquela colocação dentro daquele que pode todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, achou que ela estava embriagada. E lá no versículo 14 de 1 Samuel 1, ele disse a Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Versículo 15, ela responde ao sacerdote Eli. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. É isso que é colocar as nossas orações diante de Deus, as nossas carências e necessidades, é nos derramar diante do Senhor. E ainda, o versículo 16, 1 Samuel 1 ainda. Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E o versículo 17. Aí nós vemos Ana. Então, respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E lá no versículo 19 de 1 Samuel. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Naquela hora, ela queria um filho, ela passou por privações, ela foi muitas vezes até atribulada pela outra esposa de Eucana, mas era a hora de Deus, o momento, ela tinha que esperar a ação de Deus, o espere de Deus. E Deus operou maravilhas e ela teve o privilégio de ter o filho Samuel. E ele foi um grande servo de Deus. Então lembremos sempre a resposta de Deus. O sim, o Abraão, Daniel, que aprendemos aí, e agora o espere, com Isaac e com Ana, mas também Deus responde não. O não de Deus. Será que estamos preparados para o não de Deus? E a gente vai começar a aprender com Jesus. E o não do pai para com o próprio filho. Por quê? O ser humano enfrenta sofrimento complexo. Nós enfrentamos sofrimentos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é claro que Jesus Cristo estava ali no Getsemane, momento antes dele ir para ser preso, julgado, sentenciado à morte. Ele estava ali em tristeza profunda, ali no Getsemane. Mateus 26, 38. Então lhes disse, lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ele lhes disse aos seus discípulos, melhor dizendo. É nesse momento que o ser humano tem o sofrimento dele, e o sofrimento é solitário. Nós passamos por sofrimentos solitários em nós e não podemos transferir para ninguém. Nós estamos passando por aquele momento, é o que acontecia com Jesus, ali naquele momento. Mateus 26, 38. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Velai, eles dormiram, os discípulos não aguentaram, dormiram. Ele estava sozinho ali, iria passar por aquele momento do seu ministério. E é claro que ele foi obediente e submisso à vontade do Pai. Quando nós confiamos em Deus, nós estamos preparados para receber o não de Deus. Em meio ao sofrimento, em meio às lutas, às batalhas, Jesus Cristo exemplificou muito bem isso para nós. Mateus 26, 39 traz, e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, falando ao Pai, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Nas provas, nas horas difíceis. Porque nós oramos, intercedemos, mas Deus pode nos dizer um não. E aí aprendemos com Jesus.
Ele recebeu um não do Pai. E principalmente ele colocou algo importante: seja feita a tua vontade. Em todas as orações que fazemos, recebamos sim, espere ou não, nós temos que colocar: seja feita a tua vontade. E é claro que em Mateus 26, 42 aprendemos ainda: e indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Ali aquele momento agonizante do Getsemane. Aquele momento que o pai diz não ao filho. E ele entrega: seja feita a tua vontade, ó Pai. Depois de Jesus, nós olhamos para o Velho Testamento, nós encontramos Moisés também. Moisés não entrou na terra prometida. Deus disse um não para ele. Moisés chegou na porta da terra prometida e Deus disse um não a ele. Números 20, 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, e o próprio irmão também: visto que não cresces em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Tanto Arão não entrou, partiu antes de Moisés, foi um não de Deus a ele, e também a Moisés. Disse o não a ele: vocês não vão entrar. O propósito de Deus para a vida de vocês é apenas a entrada da terra. Vocês levarão o povo na entrada. Deus já tinha preparado Josué para conquistar a terra prometida ao povo de Israel. Eles eram naquele momento e Deus disse um não a eles. É claro que o não de Deus a eles foi um não para entrar na terra prometida, mas eles entraram na glória com Deus. O não ali de Deus, naquele momento em que eles partiram direto para estar com Deus na eternidade. Eles foram para a Canaã celestial, desfrutar da glória eterna. Porque a morte para o cristão, na verdade, ela é o momento que ele passa para a eternidade, para viver com Deus. A morte, uma coroa, é um prêmio. Tem as coroas de flores, é um coroar, é a vida eterna. É o que aconteceu com os irmãos aqui, e eles não disseram nada para Deus, porque eles estavam submissos à vontade de Deus, como Jesus Cristo. Davi também teve um não diante de Deus. E é claro que nos encontramos em 2 Samuel, Davi havia pecado contra Deus com Betseba, havia adulterado com ela, e depois havia praticado um homicídio com o marido dela, e casou-se com ela, e a criança, o filho veio, nasceu. E nós estamos agora em 2 Samuel 12, 15 e 18. Depois disso, Natã voltou para casa. Então voltou o Senhor, fez com que o filho de Davi, teve com a esposa de Urias, ficasse doente. A criança ficou doente. E naquele momento ali, como todos nós fazemos, em todo momento, nós oramos. A primeira coisa que fazemos quando acordamos é a oração. Colocamos a nossa vida no cofre divino. E depois nós lemos a Bíblia. Ouvimos a voz de Deus para aquele dia. E Davi orou muito a Deus pelo menino. Davi não queria que o filho que ele teve com Betseba viesse a partir. E não quis comer nem beber. Foi para casa e passou a noite. Olha bem aí, ele ali, clamando, deitado no chão e orando, pedindo a Deus. Veja bem, o versículo 17 agora. Os líderes da sua família tentaram levantá-lo, mas ele não quis se levantar nem comer com eles. Versículo 18. No 7º dia, o menino morreu. Foi um não de Deus para Davi, o servo dele. E os servos de Davi tiveram medo dele dizer que o menino tinha morrido, porque pensavam que ele poderia fazer algum mal a si mesmo, já que quando o menino ainda era vivo, ele tinha se recusado a ser consolado. Mas veja bem, nada atrapalhou a vida de Davi. Depois que o filho partiu para a eternidade, ele descansou em Deus, e ele disse uma frase muito bonita: o meu filho não volta mais, mas eu vou para ele. Eu nunca esqueço disso quando eu leio esse texto. Eu vou para ele, que é o que acontece. Nós vamos encontrar novamente com os nossos queridos irmãos, mas também o apóstolo Paulo. O não de Deus é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele que escreveu metade do Novo Testamento. E olha bem, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele retrata para nós. Já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão, quer dizer, um espinho na carne, um anjo de Satanás para me espancar,
a fim de não me encher de soberba. Ele orou pelo espinho na carne a Deus. Ele tinha o espinho na carne e ele intercedeu, pediu a Deus. Agora veja bem, versículo 2 Coríntios 12, 8 a 9. A esse respeito, 3 vezes pediu o Senhor, intercedeu 3 vezes a Deus, que o afastasse de mim. Respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Isso é um instrumento de Deus na sua vida. Eu vou usar isso para que você realmente sirva a Deus de todo o coração. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. O não de Deus, Deus tem um plano, tem um propósito. E veja quando Deus usou poderosamente esse homem. Esse homem foi um instrumento de Deus para evangelizar o mundo. Hoje ele está na glória com o Senhor, mas o que ele deixou aqui, sendo instrumento de Deus, está a falar conosco até hoje. Veja bem, mas ele recebeu um não de Deus. Então nós temos que estar preparados também. Nós oramos e intercedemos pela vida dos nossos queridos, pelas pessoas que estão enfermas. E veja bem, nós estivemos orando aqui na nossa escola dominical online, oramos por Fernando. Fernando o tomou para si, Deus o tomou para si. Nós estivemos orando mais recentemente pela jornalista Adriana Martins, lá de Tietê. Estivemos orando e intercedendo. Deus respondeu não. Ele a levou para ele essa semana, porque o plano de Deus. Estivemos orando também por outras pessoas e Deus respondeu as nossas orações. Estamos orando por Marcelo Bragantini, estamos orando por Dal, que está melhorando, e por tantas outras pessoas. E Deus disse um sim, mas há casos que Deus tem propósitos, planos. É a soberania de Deus. E é o que aconteceu com Paulo. E no versículo 12, agora, em 2 Coríntios 12, 10. Por isso me comprazo, tenho prazer nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições. O apóstolo São Paulo fala isso, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então que sou forte. E é nesses momentos de dificuldade, de dores, da resposta de Deus, do não é que nos fortalece, nos guarda, porque os nãos de Deus têm propósitos, têm planos. Aí claramente o apóstolo São Paulo mostra para nós. Foi o que transformou a sua vida e usou poderosamente para transformar vidas. E até hoje ele está na glória com Deus e os textos, a palavra de Deus, aí os livros do Novo Testamento transformam vidas, operam vidas, porque Deus tem um propósito também nos nãos, quando nos são dados, e nós temos que entender os planos. Quantas pessoas nós oramos na época da Covid e foram salvas, libertas da enfermidade, e muitos já estão com Deus, porque era um plano, um propósito do Senhor. Por isso nós temos que aprender com o não de Deus. A resposta não, a descansar na soberania de Deus plenamente. E é claro que, concluindo, eu me lembrei essa semana do teólogo, pregador, instrumento de Deus, pastor, reverendo Augusto Nicodemos. E a colocação dele é muito propícia para nós, diante das respostas de Deus. Sim, espere, não. E Augusto Nicodemos tem uma colocação que nos conforta, nos fortalece e nos capacita principalmente a enfrentarmos o não de Deus. Ter fé não é determinar que Deus faça aquilo que você quer. Isso é muito importante quando nos colocamos em oração. Nós não entendemos os planos, os propósitos de Deus. As coisas que nos acontecem. Não entendemos as respostas de Deus. Mas a nossa fé, a gente tem consciência, quando nos colocamos em oração diante de Deus, que a resposta de Deus será melhor. Seja o sim, espere ou não. Agora, o que ele diz aí? E sim, descansar nele. Nós temos que descansar nele, crendo que ele fará o que é melhor para você. Assim Augusto Nicodemos fala, e colocamos, Deus fará o que é melhor para nós. Seja o sim, seja o não, seja o espere e seja o não. Ele disse ao próprio Filho, e veja bem Jesus Cristo, o não de Deus ali naquele momento foi fundamental, para que ele fosse ao Calvário, para que ele derramasse o seu sangue na cruz, pagasse por nossos pecados. E graças ao não de Deus ali, a Jesus, hoje nós somos salvos em Cristo. E estaremos para sempre com Ele na eternidade, gozando da vida eterna, por causa do não de Deus a Jesus. Então nós aprendemos aí a importância das respostas de Deus.
seja quais forem, mas o importante é estar confiando na soberania do nosso Deus. E é claro, mais importante ainda, concluindo, Deus é a resposta, não importa a pergunta. Deus é a resposta, não importa a pergunta que a gente faça. O mais importante de tudo na vida, Deus é a resposta para tudo da nossa vida. E é nele que nós temos que confiar, é nele que nós temos que descansar e saber que nós temos um Deus que é onisciente, onipotente, presente, e tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz é especial para a nossa vida. E é claro também, muito importante, Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. E nós confiamos quando oramos. Ao se colocar agora em oração, lembre-se bem, você poderá ter uma resposta sim de Deus, com propósitos, com planos, com sua providência. Uma resposta também, espere. Nós vimos exemplos bíblicos citados. E também uma resposta não de Deus, porque Ele tem planos, Ele tem propósitos. E assim nós podemos ver aí, né, em relação a Jesus, em relação a Moisés, em relação a Davi, em relação a Paulo. E é claro, sempre crendo na soberania de Deus. Sempre crendo na soberania de Deus. Que Deus abençoe nesse termo da nossa mensagem e nós possamos realmente descansar em sua soberania e estarmos preparados e prontos para as respostas de Deus. Sim, não e, ou melhor, sim, espere e não. Que Deus abençoe. Amém. Vamos orar, como sempre o fazemos, confiados, né? No sim, no espere e no não. Oremos. Agradecidos, ó Pai, pela dádiva da vida que o Senhor nos dá em Cristo, e porque o Senhor disse um não ao seu Filho ali, e Ele cumpriu a sua missão, e graças a Ele nós temos a vida eterna. Os nossos queridos já estão contigo desfrutando da eternidade, e nós aguardamos a sua vinda, que será a ressurreição de todos, para estarmos contigo para sempre. Volta logo, Senhor, para compartilharmos da glória com todos os seus. E queremos, ó Pai, agradecer-te pela salvação em Cristo e pela vida que o Senhor tem dado às nossas cidades, aos nossos municípios. Queremos agradecer especialmente por Apiaí, que comemora 253 anos, agora dia 14. Abençoe a cidade, abençoe, Senhor, as suas lideranças no executivo, legislativo, judiciário. Seja cuidando dessa terra e abençoando, ó Pai, o destino dessa cidade nas suas próximas eleições. Colocamos, ó Pai, a gratidão também pelas irmãs que oram, Tânia, Luciana, Vanessa, que comemoram aniversário. Dá a elas, Senhor, muitos anos de vida e que elas continuem sendo esses instrumentos que têm sido nas suas mãos e para a glória do Senhor. Queremos, ó Pai, também agradecer muito pelo sim que o Senhor nos dá nas orações, pelo espere que o Senhor nos dá nas orações e também pelo não. Nós cremos na Tua soberania e nos conserva com essa gratidão e sempre confiantes e colocando diante de Ti, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Queremos, ó Pai, nesse momento, agradecer muito pela vida da jornalista Adriana Martins, por esse período que ela passou, de 6 meses ali, em tratamento, e nós estivemos intercedendo, orando, confiando no Teu poder. E nós aceitamos a Tua resposta. O Senhor a tomou para si. E esteja, ó Pai, agora confortando a sua mãe, Adair, as suas irmãs, o seu esposo, Maurício, e o seu filho Arthur, e todos os amigos e amigas. Conforte os corações, os guarde, os dê suporte para passar por esse vale, confiados de que o Senhor está com eles, vela por eles e os abençoe. Esteja, ó Pai, também abençoando os encontros de oração, especialmente no dia 24 de agosto, lá na Igreja Batista do Palmital, em Apiaí, aquela jornada de oração. Guarda também as mulheres que oram, que estarão lá também no dia 26 de outubro, e estarão ali tendo um momento de comunhão com a preletora, a mulher que ora, Leonice, Senhor. E intercedemos também pelo culto de aniversário de Apiaí, no dia 9 de agosto. Vem estar abençoando aquele trabalho, abençoando todos aqueles que estarão ali reunidos. A Tua igreja estará ali reunida para agradecer por mais um ano de vida da cidade de Apiaí. E seja, ó Pai, guardando também o menino Gabriel, Senhor,
que está precisando de transplante. Abre oportunidades para que a fila chegue até ele e ele possa fazer o transplante, Senhor. Ou melhor, precisa fazer a transfusão de sangue, Senhor. Seja assistindo esse menino com o teu poder. Guarda o Elton, Senhor. Restaura a sua visão. Agradecemos pelo Dal, porque o Senhor já está acompanhando a sua vida, Senhor. Guarda também, ó Pai, a Tânia. Cuida dela, Senhor. Esteja acompanhando a sua vida lá na Itália. Que a tua graça esteja com ela. Esteja acompanhando o Renato Milan também no seu tratamento, a Juliana Carlos Amatos, a Ivani, a Sandra Citrone, Senhor. Abençoe todo o seu tratamento ali, a sua família. Guarda o Edson, esposa da irmã que ora, Paulo Taroba. Guarda a mãe da Elaine, o Paulinho também em tratamento, em relação ao câncer, a Shirley, o Sidney também, a Maria Nina, o Flávio, Senhor, agradecemos porque o Senhor tem abençoado a sua recuperação. E seja, ó Pai, com os nossos irmãos da Venezuela, cuidando da Venezuela, Senhor, e as eleições, Senhor. Queremos, ó Pai, interceder nesse momento, especialmente pela vida de Apiaí, pelo seu prefeito Sérgio, Senhor. Cuida dos seus caminhos, da sua esposa Renata, dos seus 2 filhos. E agora, ó Pai, esteja direcionando a sua vida nas eleições, guiando, guardando, mostrando a sua vontade para com a sua vida, que ele possa confiar em Ti, descansar em Ti. E agradecemos ao Pai por tudo que o Senhor tem usado a sua vida, abençoado a cidade pelo trabalho que Ele tem feito. Seja acompanhando os seus passos, Senhor, acompanhando suas decisões e acompanhando as eleições na cidade de Apiaí. Agradecemos por essa hora de vida e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Violão.